Glória a Deus, querido. Chegou um momento aí abençoado desse programa. Esse momento é muito esperado, amado. Olha, é um momento assim no qual o pastor Paulo se alegra muito. É um momento, querido, que nós temos que dar assim a maior importância, porque esse momento, amado, é aquele momento no qual nós iremos ouvir o Senhor falar conosco. Amém, queridos? Então vamos para o momento mais especial desse programa, que é a hora da palavra de Deus. A hora da palavra de Deus. Glória a Deus, queridos. É isso aí, amados. Olha, eu te convido nessa noite, meu querido, a pegar a tua Bíblia aí na tua casa, né? Você que está aí com o radinho ligado, você que está aí, meu amado, olha, com a sua Bíblia, né? Já preparadinha para ouvir a palavra de Deus nessa noite. Eu quero te convidar aí, em nome de Jesus, a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho, segundo escreveu Marcos. Amém, querido? Segundo escreveu Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22. Enquanto você vai aí folheando a Bíblia, lá no Novo Testamento, no livro de Marcos, ali, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 10, do 17 ao 22, para lermos ali aquela parábola do jovem rico. Enquanto isso, amado, olha, eu lembro que ontem na igreja, nós falávamos que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão perdidos. O pastor Paulo ontem falou isso na pregação, né? O pastor falou na pregação que muitos irmãos estão na casa do Senhor, mas estão perdidos. E eu tenho certeza que hoje, essa palavra de hoje, ela vem para nos, assim, nos abençoar, nos mostrar que, de fato, muitas pessoas estão dentro da igreja do Senhor perdidos. Amém, querido? Você que acabou de ligar o seu radinho, você que congrega aí em alguma igreja, você que aí tem visitado as igrejas, você que tem nascido no Evangelho, aí tem vivido a vida toda dentro da igreja. Eu quero dizer, querido, que hoje a palavra é no livro de Marcos. Vamos ver então o que diz a palavra no livro de Marcos, capítulo 10. Diz o seguinte: que falava ali do jovem rico, é isso. E pondo-se ao caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus olhou para ele e o amou, e lhe disse: Falta-te uma coisa ainda. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro lá no céu. Vem em seguida e me segue. Mas ele, pesaroso destas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém, queridos? Queridos, hoje eu quero assim te fazer uma pergunta bem abençoada. É possível estar alguém perdido dentro da igreja? Querido, olha, ontem na pregação de ontem, na palavra, no sermão que nós levamos ontem ali para a igreja, para a nossa igreja, para a igreja batista, eu frisei isso. E aquilo me incomodou, que eu digo, não, mas eu tenho que levar uma palavra ao vivo, né, para as pessoas que estão ouvindo esse programa, para que elas também saibam que isso é verdade. Infelizmente, é verdade sim, meu querido. Existem os que, como no caso desse jovem, estão perdidos, fazendo coisas erradas enquanto ninguém vê. Mas existe outra classe, querido, de perdidos dentro da igreja, que são aqueles que fazem tudo direitinho, cumprem aparentemente tudo que a igreja pede, vivem preocupados, querido, com os detalhes, com os regulamentos, com as normas, mas estão igualmente perdidos dentro da igreja. O jovem rico era um rapaz como qualquer jovem da igreja de hoje. A igreja agora, do século XXI, igreja do pastor Paulo, do pastor Otto, do pastor Luiz Alves, do pastor Lázaro. Eram membros de uma congregação cujos líderes se preocupavam muito com as normas, com as leis, com os regulamentos. Não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, fazer isto é pecado, fazer aquilo também é pecado. Querido, olha, aquele jovem cresceu tendo um conceito errado de Deus. Imaginavam, querido, olha, um Deus no seu trono ali de justiça, né?
de glória, ditando normas, regras, com o rosto sério, com o cajado na mão, pronto para castigar aqueles que desobedecessem a ele. Então, desde pequeno, seus pais e os líderes da igreja exigiram o fiel cumprimento de todas as normas para aquele jovem. Eram líderes preocupadíssimos com a imagem da igreja. O que realmente importava para eles era que as pessoas cumprissem as normas, que fossem bons membros da igreja e nada mais do que isso. O jovem rico aprendeu desse modo a cumprir todas as normas e leis. Aparentemente, querido, olha, ele era um jovem bem comportado, ativo na igreja, participava das programações, participava dos cursos, podia ser apontado como exemplo para outros jovens, mas alguma coisa estava errada. Ele não era feliz. Ele tinha a sensação de que estava perdido, apesar de cumprir todas as normas. Ou seja, ainda hoje, existem jovens que estão como esse aqui, querido, fazendo tudo dentro da igreja, achando que estão fazendo tudo e mais um pouquinho, mas estão perdidos. Ontem, no sermão da igreja, eu falava que, mesmo que viéssemos fazer tudo que nos foi mandado, ainda assim, não teríamos feito nada, porque só fizemos aquilo que nos foi mandado. E certo dia, querido, anunciaram a chegada de Jesus à sua cidade. Então, querido, olha, a história está registrada no capítulo 10 de Marcos. Se você for ler, você vai entender que, de fato, os líderes da igreja, ainda preocupados somente com o cumprimento rígido das leis, foram os primeiros a sair ao encontro de Jesus. O registro sagrado narra assim: e aproximando-se ele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Se você olhar lá no início do capítulo, em Marcos 10, versículo 2, que me fala a memória. Os fariseus foram quem foram logo de encontro a Jesus, os mestres, aqueles que ensinavam as leis. Você percebe que da inquietude daqueles líderes, sua grande preocupação era apenas com os detalhes. Eles estavam preocupados quando disseram: olha, Jesus está passando aí. Eles foram logo de encontro, saber se Jesus iria responder a pergunta que eles fizeram corretamente. É lícito ao homem repudiar sua mulher? Seria possível que hoje os líderes também caiam no mesmo erro do passado? É pecado cortar o cabelo? É pecado, orar sentado ou deitado? É pecado ter um pátio de recreação ao lado da sua igreja? É pecado ir à praia ou assistir televisão, será? O Senhor Jesus, que não se deteve muito tempo a discutir com eles. Dirigiu-se onde estava um grupo de crianças, colocou-as no colo e com muito amor acariciou-lhes a cabecinha, beijou seus rostinhos. Querido, olha, o jovem rico ficou emocionado ao ver aquele quadro, meu amado. Ele observava Jesus. Ele nunca poderia imaginar que Jesus fosse capaz de beijar e fazer carinho àquelas crianças. Não era essa a imagem que ele tinha aprendido acerca do Filho de Deus. Queridos, muitas igrejas hoje estão com pastores que não perdem um segundo sequer da sua postura, não sai da sua postura pastoral, não sai da sua posição, do seu pedestal de pastor, para dar atenção a um jovem, para dar atenção a uma criança, para abraçar uma senhora, para abraçar um senhor, para abraçar... Querido, os pastores são como se fossem de cristal. Não devem ser tocados, para não quebrar. Mas aqui o jovem, que foi acostumado a esse tipo de situação, a esse tipo de ensinamento, ele agora vê o Filho de Deus, Jesus, o Cristo, abraçando as crianças, acariciando as crianças, beijando as crianças. Querido, não era essa a imagem que ele tinha aprendido acerca de Jesus. Pela primeira vez na vida, teve vontade, amado, de fato abrir o seu coração a alguém. Então ele corre quando Jesus já estava saindo da cidade. E perante o mestre, ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Isso ele estava de joelho já, aos pés de Jesus, prostrado, querido. Fala no capítulo 10, versículo 17, você vai ver que ele grita: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Ele estava dizendo, querido, na realidade, sabe o quê? Bom mestre, o que farei para ser salvo? Eu sinto que estou perdido dentro da igreja, eu não tenho certeza da minha salvação. Por quê? Acaso, sei lá, ele não era um bom membro da igreja? Ele não cumpria todas as normas e regras? Ah, meu querido, olha, cumprir mandamentos nunca foi sinônimo de salvação.
Ser um bom membro da igreja não quer dizer, querido, que você está salvo. É de algum modo possível você obedecer tudo e estar completamente perdido, querido, perdido dentro da igreja do Senhor. Querido, olha, o Senhor Jesus tentou levar um jovem do conhecimento ao desconhecimento, ou seja, do conhecido ao desconhecido. O jovem conhecia a letra da lei, as normas, os regulamentos, e Jesus lhe disse: tu sabes os mandamentos? Este foi um tratamento de choque. Ele pode responder, ele disse: mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade, tudo isso eu tenho feito. Mas a angústia não desaparece, o desespero aumenta, a sensação de estar perdido é cada vez maior. Jesus, olhando para ele com ternura, diz a palavra que o amou. Sabe, querido, Jesus também ama você. Não importa se você é pobre, é rico, se é preto, se é branco, se é feio, se é bonito, ele o ama do mesmo jeito. Ele o compreende, isso é o que diz a Bíblia Sagrada. Você é a coisa mais importante para Deus, nunca esqueça disso. Não importa o momento que esteja vivendo. Você com as suas lutas, com seus fracassos, com seus conflitos, querido, olha, as suas dúvidas, incertezas, você, sei lá, com suas deformações de caráter, com seu temperamento irracível, é objeto de, sei lá, de todo amor e carinho de Jesus, de Deus. Pode ser que em algum momento de sua vida você sinta que ninguém gosta de você, que seus pais não compreendem, que seus professores não reconhecem o seu valor, sei lá, que a vida lhe negou a oportunidade que deu a outro, que era sua, mas foi passado para outro. Tudo isso pode, de algum modo, ser verdade. Mas Deus gosta de você. Ele te ama, Ele te compreende. E neste momento, tenha certeza de que Ele está bem pertinho de você, pronto para ouvir a sua petição, pronto para ajudá-lo, socorrê-lo, valorizar você. Querido, olha lá na Judéia, além do Jordão, séculos atrás, Cristo olhou com amor ao jovem rico. Viu seus conflitos internos. Quantas pessoas lutam por si mesmo? São lutas, querido, assim, acerradas dentro de si mesmo. Ontem eu falava na igreja que eu me dou muito bem comigo mesmo. Eu me dou muito bem. Ontem não, antes de ontem, na vigília. Eu dizia: olha, amados, se eu ficar um dia sozinho, se eu ficar 2 dias sozinho, se eu passar um mês sozinho, eu não sou antissocial, jamais. Eu preciso conversar com pessoas, eu preciso viver em meio à sociedade. Mas eu dizia assim: olha, mas o pastor Paulo, ele gosta dele mesmo, ele se ama. O pastor Paulo se dá muito bem com ele mesmo. Eu sou camarada, querido, de mim mesmo. Ou seja, tem pessoas que não conseguem nem suportar a si mesma. Mas eu me amo, amado. Eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Então, querido, eu me dou muito bem comigo mesmo. Assim como eu me dou muito bem com as pessoas. Então, tem pessoas que vivem conflitos internos terríveis, lutas, angústias com elas mesmas. Então, querido, Jesus viu isso. Ele viu o desespero daquela pessoa. Ele viu, querido, a situação daquele jovem perdido dentro da igreja. Perdido cumprindo todos os mandamentos. Perdido obedecendo a todas as normas, a todas as leis. Sabe qual é, querido, o seu problema? Olha, filho, eu vou te dizer. Jesus disse, apenas um: você não me ama. Em seu coração não há lugar para mim. Em seu coração só há lugar para os seus bens, para os seus haveres, para o seu dinheiro. Você está disposto a guardar mandamentos, mas você não me ama. Enquanto não me amar, eu não aceito nada de você. Não adianta guardar mandamentos, cumprir normas, obedecer regulamentos, se você não me amar. Nada disso, querido, tem sentido. E você continuará com essa horrível sensação, com esse vazio na alma. Vamos fazer uma coisa. Meu querido filho, você agora vai para casa, tire do coração o amor às coisas desse mundo, coloca-me como um centro de sua vida. Então venha e siga-me. Aleluia. A Bíblia diz que o jovem, pesaroso desta palavra, aleluia, retirou-se triste. Se você olhar em Marcos 10, 22, vai dizer isso. Jesus mandou ele voltar e vender todos os bens. Aqui Jesus explica o que é vender todos os bens. Você não me ama. Você não se preocupa comigo. Você não me coloca como centro da sua vontade. Então vai, vende tudo e volta. Então, aquele jovem, pesaroso com estas palavras, retirou-se triste. Que tragédia. Estava mais pronto a guardar mandamentos do que amar ao Senhor Jesus. Por quê, querido? Talvez porque é mais fácil
aparentar que se é bom do que entregar o coração a Deus. Às vezes nós queremos mostrar uma falsa doutrina, uma falsa religiosidade, sei lá. É possível que você esteja pensando nesse momento aí, felizmente, pastor Paulo, eu não tenho riquezas. Pode ser, amado, mas às vezes não precisamos ter riquezas para destronar Jesus do coração. Seria possível você amar mais a um artista de televisão do que a Jesus? Um esporte, uma namorada, uma profissão, os seus estudos, coisas até boas, mas que podem ocupar o lugar de Cristo no seu coração. Pode ser até que você ame mais a sua própria igreja, a doutrina da sua igreja, o nome da sua igreja, do que o próprio Jesus, querido. Quantas pessoas estão morrendo, perdidas dentro da igreja, mas não sabem porque diz, não, eu nasci aqui e aqui eu vou morrer. Vai morrer mesmo. Infelizmente, ele vai para o inferno. Querido. Pessoas que dizem, meu avô, minha avó, meu bisavô eram dessa igreja. E essa igreja foi a igreja que Jesus deixou no mundo e é nela que eu vou morrer. Vai morrer sim. Eu te pergunto, qual deveria ser a nossa primeira preocupação? Amar a Jesus ou guardar as normas? Às vezes estamos mais preocupados que os jovens obedeçam às normas e não que amem a Jesus. O interesse que de Jesus é diferente. Filho meu, dá no teu coração. Diz ele enquanto bate a porta do coração humano. Há algo, querido, que nunca deveríamos esquecer. É possível, de alguma maneira, cumprir normas sem amar Jesus. Mas é impossível amar Jesus e deixar de cumprir as normas. Então, qual deveria ser o nosso primeiro interesse? O nosso grande objetivo? Se o ser humano amar a Jesus com todo o seu coração, será incapaz de fazer algo que magoe o seu Redentor. Sua vida, em consequência, será uma vida de obediência. Querido, sabe qual é o nosso grande drama na vida espiritual? Sabe por que não somos felizes na igreja? Falta amor por Cristo. Falta amor por Jesus. Estamos na igreja porque gostamos dela. A sua doutrina nos convenceu. O pastor fez um apelo irrecusável e aceitamos a Cristo. Estamos na igreja porque nossos pais querem que estejamos lá, ou então para agradar aos filhos ou até a esposa, ou simplesmente porque todo ser humano tem que ter uma religião, mas não porque amamos de fato, aleluia, a Jesus, a ponto de dizer, eu não posso viver sem Jesus, e é por isso que eu tenho que estar na igreja, aleluia. Pastor, eu me lembro, sabe de quê, querido? Numa certa velhinha, que me disse uma certa vez o seguinte, pastor, tenho quase 60 anos de idade, quase 60 anos de casada. Ela tinha uns 80 anos, meu sogro tem 88. E essa pessoa disse, olha, eu tenho quase 60 anos de casada, já fiz bodas de ouro, já não sei nem quanto tempo faz que eu fiz bodas de ouro. Pode perguntar, pastor, ao meu marido, ele dirá que sempre fui uma esposa perfeita. Fiz tudo o que uma boa esposa deve fazer. Agi sempre, pastor, dentro do modo certo. Pastor, olha, nunca dei motivo para o meu marido dizer que eu estava errada. Mas tem uma coisa, pastor, nunca fui feliz. Querido, por quê? Eu fiquei assim, por quê? E perguntei. Sabe o que ela disse? Porque eu não amo o meu marido, pastor. Essa foi a resposta que aquela mulher me deu. Mas então por que a senhora se casou? E a velhinha emocionada, cara, olha, emocionada, olhou para o pastor Paulo e disse o seguinte, nos meus tempos de mocinha, a gente não escolhia marido, não. Eram os pais que escolhiam o marido para a gente. E um dia o pai daquela mulher chegou para ela e disse, filha, daqui a 2 meses você vai se casar com o filho de meu compadre. Acabou-se. O enxoval foi preparado, a festa ficou pronta. Faltando 2 dias para o casamento, foi que ela veio conhecer o noivo dela. Mas ela disse que não gostou. Nunca conseguiu gostar. Mas casou, porque tinha que obedecer. Foi uma esposa perfeita, fiel, mas nunca foi feliz. Querido, como ser feliz ao lado de alguém que não se ama? O batismo é uma espécie de casamento com Cristo. Muitos cristãos talvez pudessem dizer, Senhor, eu estou na igreja batizado há 5 anos, ou sei lá, 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos. Nesse tempo todo, de alguma maneira cumpriu o que a igreja pede, mas nunca fui feliz. Por quê? Por quê, meu querido?
Porque não é possível ser feliz ao lado de alguém que não se ama. Conviver ao lado de alguém que se ama já é uma tarefa difícil, desafiante. Imagina quando não há amor. Nunca poderemos ser felizes de fato estando na igreja porque nascemos nela, ou por causa da pressão social, religiosa ou familiar. Todos os motivos só têm algum sentido quando o grande motivo é o amor por Cristo. Aleluia. Se não for assim, querido, olha, a vida cristã se tornará um inferno total, um fardo horrível para se transportar. Fazer as coisas só porque estamos batizados, só porque temos que cumprir as normas de uma igreja que assumimos, sei lá, só para agradar aos homens. E, sei lá, é a pior coisa, querido, que pode se acontecer na vida do cristão. Sempre estaremos pensando em sair da igreja, abandonar tudo. Ou então, quando ninguém vê, estaremos fazendo coisas erradas. É dentro da igreja, mas perdidos. Dentro da igreja, na presença de Deus, mas perdidos. Observe que tem irmãos que qualquer coisinha se abala, sai logo da igreja. Qualquer coisinha, já vai logo para casa, se entristece, não vai mais para a igreja, passa lá. Se você não for buscar, ele não volta mais. Qualquer coisinha, vou embora. Vou me desviar, não quero mais saber de igreja. Antes de ser cristão, não tinha problema. Claro, você vivia fazendo o que dava na telha, meu filho. Fazendo coisas erradas, já estava tão acostumado. Aí vem para dentro de uma igreja, onde você tem que amar primeiramente a Cristo e não a você mesmo. Aí agora dá tudo mal. É melhor do que você estar fingindo. Todas as normas da igreja, todas as coisas que temos que abandonar, tudo que temos que, sei lá, aprender, terá algum significado unicamente, querido, quando o amor de Cristo constrange o nosso ser. A nossa primeira oração não devia ser: Senhor, ajuda-me a guardar teus mandamentos, mas, Senhor, ajuda-me a amar-te com todo o meu ser. O jovem rico, ele partiu triste e não voltou mais. Estava pronto a ser um bom membro da igreja, mas não a entregar o coração a Jesus. Alguma vez já se perguntou por que está na igreja? Você acha que Cristo veio a este mundo para que as igrejas cristãs estivessem cheias de pessoas tentando portar-se bem? Ou ele veio para que as pessoas fossem realizadas e felizes? É uma coisa que, olha, se você parar para analisar, existem muitas igrejas, muitas pessoas mesmo dentro da igreja do Senhor. Mas, querido, elas estão tentando viver. Elas estão ali dentro, querido. Mas, sei lá, Cristo veio a este mundo para quê? Para que as igrejas estivessem, sei lá, cheias de pessoas que tentam, sei lá, ter uma vida regrada, uma vida livre, uma vida longe do pecado, uma vida, sei lá, assim, cumprindo normas, doutrinas, dogmas. Ou Jesus veio para que viéssemos ter vida e vida em abundância, para que viéssemos conhecer a verdade, e essa verdade de fato nos libertaria. E por que viver tão preso? Eu conheço pessoas que estão na igreja, mas não são felizes, dentro da nossa cidade. Pastor, esse mês foi terrível para mim. Pastor, esse mês, olha, eu fui para a igreja a pulso. Pastor, olha, eu não estou mais aguentando. Pastor, eu vou embora daquela igreja. Eu digo: filho, procura teu pastor, se abre com ele, conversa com ele. Querido, neste momento, embora você não possa vê-lo, mas Jesus está aí pertinho de você. Ele está, querido, sabe fazendo o quê? Querendo que você venha ser feliz, independente da igreja que você esteja, independente da situação que você venha estar passando. Eu te pergunto: você está triste nessa noite? Venha a Jesus. Ele vai confortar a sua alma cansada. Você se sente só, meu querido? Nessa noite eu te peço, olha, vem para Jesus. Agora, não venha para ficar como você está, só cumprindo normas, preocupado com o pastor, preocupado com a igreja, preocupado com os irmãos. Não, querido. Venha para Ele, mas venha de maneira diferente. Ele vai preencher o seu coração de tal maneira que não sentirá mais o frio da solidão, o peso da culpa de algum erro passado te atormenta. Venha a Jesus hoje. Ele morreu para pagar o preço de seus erros e está disposto a dar-lhe hoje a oportunidade de começar uma nova experiência com Ele. Não importa quem é você ou como você viva. Não importa se seu presente é difícil ou se seu passado foi pior. Não importa suas virtudes ou defeitos, suas vitórias ou derrotas.
Venha a Jesus e lembre-se, você é a coisa mais importante para Ele nesse momento. Querido, Ele o ama e deseja fazer parte de sua vida. Te pergunto, está você disposto a abrir o seu coração hoje para Jesus? Está você hoje preparado ou com vontade ou com desejo de vir para Jesus, para ser encontrado por Ele e não viver perdido dentro da casa do Senhor? Muitas pessoas pensam, querido, porque pregam, porque tocam, porque ministram dentro da casa de Deus, estão fazendo a vontade de Deus. Estão sim, querido, em partes. Mas elas têm que fazer mais do que o que lhes são mandado fazer, para que possam se agradar a Deus. Querido, a palavra do Senhor diz que o galardão do Senhor é dele. E Ele vai dar a cada um de nós naquele dia, conforme as nossas obras. Sabia disso? Querido, a salvação de Jesus veio para todos nós. Veio para branco, para preto, amarelo, azulzinho, latino. E para todos nós, todo aquele que o aceitou. Mas o galardão de Jesus, que é dele, Ele disse que dará naquele dia, segundo as tuas obras. Então pensa direitinho o que você tem feito para Jesus. Veja direitinho, meu querido, se Jesus está em primeiro lugar na tua vida ou se está à tua vontade. Veja se dentro da igreja você está sendo percebido pelos outros ou se você está perdido e ninguém consegue te encontrar. Não vá pensar que porque você toca, você prega, você é muito bom dentro da casa do Senhor. Às vezes nós somos bons sim, conhecemos a lei, guardamos os mandamentos, estamos ali fazendo a vontade do Senhor há muitos anos, mas estamos perdidos. Então nessa noite, eu te convido a fazer uma aliança com o Senhor. Eu te convido nessa noite a ser achado de Deus, aleluia. A ser achado do Senhor Jesus. Ele vai te encontrar nessa noite. Independente da tua igreja, independente da tua religião, independente da tua situação, eu quero te dizer que Jesus, nessa noite, Ele quer te encontrar. Se você quer aceitar a Jesus, ou quer voltar para Jesus, ou quer fazer uma nova aliança com Ele, diga assim comigo: Pai querido, Jesus, me perdoa, me encontra, tira de mim as escamas dos meus olhos, me faz enxergar, me faz ver mais uma vez a tua face. Senhor, eu quero largar tudo, quero largar todos os meus bens para te seguir e não fazer como aquele jovem que ficou pesaroso, triste. Perdoa meus pecados, me receba de volta em tua casa, me faz andar em novidade de vida. Sara a minha terra, Senhor. Abençoa, Senhor, a minha vida. E tende misericórdia de mim. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai querido, porque pode chegar até nós. Mesmo, querido, estando nós perdidos nos valores mesquinhos de uma visão humana das coisas. Obrigado porque pode, Senhor, transformar com amor o coração do homem e mostrar, Senhor, a eles as perspectivas de uma vida abençoada em Cristo e uma vida sem fim. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe.